A prova da não existência de Deus. Uma breve explicação da origem de todas as coisas existentes. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Todos os paradigmas a respeito do universo, pelo menos parcialmente, são equívocos. As acepções de Aristarco a Einstein, o heliocentrismo, relatividade, curvatura, etc., entre outras teorias, pois são intuições culturais parciais a respeito da origem de todas as coisas. A intuição abstrata, possivelmente correta, fundamenta-se no princípio da incausalidade, o que será a fortiori explicitada. O verdadeiro fundamento do universo, todas as realidades acidentais, materiais, planetas, estrelas, sóis e luas. Com efeito, qualquer materialidade adequada gira em torno de si mesmo, do seu próprio eixo, a ruptura com o paradigma clássico. Portanto, nenhuma realidade movimenta em torno de uma estrela. A percepção, a superação da velha morfologia copernicana. Da mesma forma, os fundamentos aristotélicos, a nova física, a morte dos paradigmas historicamente aceitos. Todas as materialidades foram produzidas pelo princípio da incausalidade, apagogicamente, sendo procedente o nascimento contínuo, não havendo origem e fim. O universo está em permanente gestação. A origem de todas as coisas é permanente. Não existiu no início de todas as origens uma causa, a prevalecência da infinalidade, motivo pelo qual tudo o que há não teve causa. Origem. As realidades são incausáveis. Desse modo, refiro, antes de tudo, o mundo é assustador em sua natureza e finalidade. Com efeito, é o absurdo do absurdo, entretanto, magnífico. Sendo assim, não existe sentido para os modos de existências elétricas do nascimento à evolução dos átomos, os modos primários das células que evoluíram para as diversidades das formas de vida. Portanto, tudo que existe se remonta a um único princípio, sendo o mesmo em sua essência última inexistente. O real é uma ficção ideológica da inexistência. Muita loucura para um cérebro pós-contemporâneo. A realidade cosmológica, o infinito, é composto de multiplicidades de planetas, estrelas, luas e outras materialidades incalculáveis. Todas as realidades vivem soltas no espaço, girando em torno dos seus eixos, em uma constante queda com a mesma velocidade. A aceleração do movimento é a mesma. Contrariamente, não funcionaria o infinito, devido aos choques intermináveis. O importante é entender heuristicamente como tudo isso nasceu e evoluiu para o atual estágio, como a matéria esgota
voltando seu movimento inicial, denominado de antimatéria, o eterno retorno da mesma, fenômeno efetivado com o esgotamento da energia de hidrogênio. O universo acaba e reinicia constantemente em trilhões e trilhões de anos, sem nenhum propósito, impulsionado pelo princípio da energia da antimatéria, o exaurimento das estrelas, havendo um tempo que não terá brilho no infinito. Interessante como nasceu tudo isso, quando nada disso tem sentido, finalidade, o futuro dos sapiens. Do mesmo modo, qualquer animal, a não ser senão o fluido da existência da matéria. Qual a finalidade? A infinalidade em referência ao infinito. Entretanto, o ilosoísmo prevalecerá como substancialidade do universo. Simplesmente o esgotamento. As demais explicações a respeito do homem como criatura especial, apenas uma ideologia articulada metafisicamente, sustentada por mistificações. O mundo da forma que é explicitado hoje, o mais absoluto delírio, apofanticamente analítico. Entretanto, como surgiu a realidade cosmológica, o vazio, o indefinido e universal, composto da energia como produto do gelo, um momento muito distante de qualquer evolução, as multiplicidades das galáxias. O universo é infinito e bonito, e tudo nele é possível, com exceção dos deuses. Com efeito, por meio da salvação contínua para uma formatação do infinito, a complexidade das diversidades dos universos, a permanente superação dos estágios da evolução. Portanto, tudo é constante, a vida e a morte, a destruição e a perfeição. Sendo assim, o que pode ser denominado de mundo acertórico, galáxias intermináveis, umas sobrepostas às outras, consecutivamente ao infinito. A razão não tem capacidade para entender nada disso, a não ser pela sabedoria, a mais fascinante intuição. Antes de tudo, a priori, havia tão somente o infinito interminável, o vazio escuro, desértico e frio, uma temperatura elevadíssima negativamente, o infinito composto pela antimatéria, ou seja, a ausência de átomo. O que teria que acontecer não seria possível, porém, exuberantemente, efetivou-se para um tempo imemoriável, apoditicamente. Com efeito, estamos aqui, perdidíssimos, mergulhados em delírios. Foi exatamente a temperatura negativa que possibilitou o surgimento do gelo, broco de bilhões e bilhões de quilômetros soltos no ar, em um processo químico, durante trilhões e trilhões de anos, por meio da evolução contínua, possibilitou que a matéria adquirisse atual formatação no infinito. Desta forma surgiu a mais impressionante das evoluções, a vida, uma de suas variações axiológica, a linguagem
e a inteligência construída. Entretanto, a última ideologizada em todos os aspectos, a razão das profusões epistemológicas. No entanto, a permanente alienação das explicações indevidas dos fatos desenvolvidos. Estamos nesse mundo essencialmente para o nada, uns escravizando outros para o próprio bem-estar, como se fosse um direito à dominação, à mitologização sagrada, o Estado neoliberal. Naturalmente que na formação da matéria, na diversificação da mesma, surgiu a posterior a energia de hidrogênio, sendo que em sua concentração de calor, partículas de fótons, como desejou Einstein, possibilitou o nascimento das diversidades dos sóis, sendo responsáveis pelas multiplicidades das formas da arqué. Esse fenômeno se deu praticamente ao mesmo tempo, povoando o infinito. O planeta Terra é apenas uma minúscula parte de tal composição interminável e que está presente em todo o infinito. Quanto à energia de hidrogênio, ao queimar suas últimas partículas de fótons, o universo retrairá pela extinção da luz, por meio do término da energia dos sóis. Esse fenômeno já se repetiu milhares de vezes. O eterno retorno da origem continuada dos universos intermináveis. Portanto, nesse instante, o esclarecimento epistemológico do termo técnico aporia é o que pode ser denominado do eterno retorno de todas as coisas, com a extinção da energia da luz de todos os sóis, sendo que o infinito acaba e recomeça constantemente em milhares de anos, repetidamente, criando a própria ilusão do tempo, as compreensões antinômicas da existência. Com efeito, o que existe mesmo é a continuidade, sua formulação constante, sempre no presente, criando a fantasia da existência, do espaço e do tempo. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.